Oi, tudo bem? Voltei. Vamos lá para mais uma aula. Vou continuar a correção dos exercícios, como falei na aula anterior com vocês. Essa aula em substituição à live que vocês teriam hoje na terça-feira, tá? Então vamos fazer uma aula mais rapidinho aqui, para vocês ficarem livres para poder estudar, para poder se concentrar nas avaliações finais. Qualquer coisa, né? Se você não tiver entendido a minha correção aqui, é só me procurar, estou à disposição de vocês, tá? O importante é não ficar com dúvida, legal? Então vamos embora. Então agora eu vou corrigir o exercício 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Esses exercícios também são lá do capítulo 7, né? Que vai trabalhar da região norte. Deixa eu só falar com vocês a página deles aqui. Vacilei. Então, exercício 9, 10, 11, 12 e 13 estão na página 17, tá ok? Eu já tinha mandado fazer nos roteiros passados. Então, vamos embora para o exercício. Aí, olha lá. Analise os climogramas a seguir para responder as questões 9 e 10. Pessoal, antes de eu responder, vamos lembrar. Climograma é um gráfico que vai mostrar a distribuição da chuva. Então, todas as colunas aqui representam chuva. Então, ele está mostrando a distribuição das chuvas pelo mês. Lembra disso? Tá lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, outubro, dezembro. Tá? Então, ele vai mostrar a distribuição da chuva. Olha aí, ó, as colunas. Eu analiso a chuva pelos milímetros, né? Olha, por exemplo, que em dezembro choveu 200 e tantos milímetros. E nesse gráfico também ele vai demonstrar a temperatura ao longo dos meses do ano, tá? Olha aqui desse lado, aqui, ó, os graus aqui. Olha a temperatura aqui em janeiro, por exemplo, estava quase 25 graus. Deu? E ela foi oscilando. Então, lembrar que climograma é um gráfico que vai mostrar para a gente a distribuição da chuva e da temperatura ao longo de um ano. Ok? Então, nessa questão, ela vai pedir aí para a gente poder analisar, né, o climograma para fazer a questão 9 e 10. Então, vamos na 9 primeiro. Caracterize o clima representado no climograma 1 e 2 quanto ao volume de chuvas e a variação térmica. Toda vez que falar variação térmica, está falando a diferença da temperatura ao longo do ano, né? Então, ele está pedindo para a gente caracterizar o clima aí. Olha só. Esse climograma 1, muita chuva. Esse climograma 2, eu tenho chuvas concentradas em alguns meses e alguns outros meses, queda no número da chuva e também queda na temperatura. Aqui, olha só, eu tenho chuva, a temperatura está alta praticamente o ano todo, né? Ela desce um pouquinho aqui, mas desce 1 grau só, mais ou menos, muito pouco, não é verdade? Aqui não, ela sai de 24 graus aí, pode chegar a 19, 18 graus. Mas vamos falar de um por um. Olha o climograma 1. Este climograma 1, pessoal, quando tem muitas chuvas espalhadas assim, olha lá, chuvas de 350 milímetros, né, 250, 275, ou seja, muita chuva. Este é um climograma típico do clima equatorial. Nós já discutimos isso aqui também, nas características de um clima equatorial. Por quê? O que eu consigo perceber aqui no climograma? Ó, ele é marcado por chuvas, pela ocorrência de chuvas abundantes o ano todo. Eu tenho muita chuva. Então, ó, cadê? Eu tenho muita chuva. E a temperatura, olha, ela está elevada o ano todo, né? Ela fica sempre aqui, olha, próxima a isso. Se você pegar aqui, ó, ela sai de 24,5, vai para 26, ela fica oscilando aí. Eu tenho o clima equatorial, tenho muita chuva e temperatura elevada o ano todo. A temperatura, esse amarelo até dói o olho, né? Temperatura é elevada o ano todo. Agora vamos ver o climograma 2. Olha só, este tipo de climograma, no qual eu tenho uma estação seca
e a outra chuvosa, eu falei com vocês nas últimas aulas que ele refere-se a um clima tropical. Que eu tenho um verão quente e úmido e o inverno com temperatura mais amena, temperatura mais baixa e seco, né? Quase não tem chuva. Então é de um clima tropical. O que eu caracterizo o clima tropical aí? Ele é marcado por 2 estações bem definidas. 2 estações bem definidas. Olha que letrinha linda, hein? 2 estações bem definidas. Olha aqui, o inverno, que é esse aqui no meio do ano. O inverno que é seco. E o verão que começa aqui, ó. Que, olha lá, setembro começa a primavera, não é isso? Setembro, outubro, novembro, primavera. E aí começa o verão aqui, ó. Verão. E aí são as águas de março que vão fechar o verão, não é isso? E aí eu tenho aqui, olha só, o verão úmido, com bastante chuva. Legal? Então é isso aí. Faça essa questão. Vamos para 10. Olha o que vai dizer aí, né? Eu colei o climograma aqui de novo, né? Cite as áreas da região norte nos quais podem ser encontrados tipos climáticos representados no climograma 1 e o climograma 2. Lembrando que o climograma 1... Eu vou trocar essa cor, que eu não estou aguentando esse amarelo. Arrebentando meu zóio, como diz o outro. Vamos no vermelhinho mesmo. Olha só, o climograma aqui, ó, 1 é o clima equatorial. O climograma 2 é um clima tropical. Nós vimos na questão anterior. Então, olha lá, quais são as áreas da região norte que eu tenho? Aqui eu posso ter esse clima equatorial e o clima tropical. Aqui, ó, eu posso ter aqui o clima equatorial, por exemplo, em Manaus. E o tropical eu posso ter em Tocantins, por exemplo, eu posso ter em Roraima. Não é isso? Nós vimos que grande parte de Roraima tem o clima tropical. Só isso. Olha que moleza essa questão. Vamos ver mais uma. Ó. O perfil topográfico e vegetacional da Amazônia é importante para a compreensão da dinâmica fluvial dos rios e para a instalação de áreas agrícolas ou de moradia. Está falando lá, lembra daquela estratificação da floresta amazônica que eu falei com vocês? Que a floresta ela é estratificada, ou seja, eu tenho uma parte dela que está em área de terra firme, outra está na chamada várzea e outra no igapó. Né? Então aqui em cima, por exemplo, só fazer o desenho aqui. Nossa, que desenho torto. Aqui, ó, eu tenho a mata de terra firme. Aqui eu tenho a várzea. E aqui eu tenho o igapó. É uma floresta estratificada, né? No igapó aqui, ó, é onde fica o rio. O rio tá aqui, ó. Aqui as pessoas constroem as suas casas de palafita. Não é isso que nós vimos? Vamos ver se eu consigo desenhar uma casa aqui, gente. Tá meio torta a minha casa, né? Parece que a casa está caindo, né? Então tem as casas de palafita, porque quando o rio enche, né? Quando o rio tem sua cheia, a água não entra na casa, ok? E a mata de terra firme que fica aqui em cima, você não tem áreas inundadas. Tranquilo? Então é só lembrar disso. Aí vamos ver o que a questão está pedindo. Cite a área desse perfil onde a população sofre com as inundações e o motivo dos solos serem férteis
nesse local? Bom, olha só. As diferentes altitudes e o tipo de solo, né, elas vão justificar esses 3 subgrupos vegetacionais que compõem a floresta amazônica, tá? Terra firme, várzea e igapó. E a população ribeirinha, ela vive nessas casas chamadas de palafitas, né, que são construídas na mata de várzea, tá? Que é uma área de transição, tá bom? Uma área de transição entre a mata de igapó e a terra firme. Esta área aqui, olha só, ela está sujeita o quê? Quando eu tenho a cheia, o rio vem, enche essa área aqui. E quando o rio tem a sua vazante, quando as águas, né, elas vão embora aqui, que elas voltam para o seu curso normal, esta área fica muito fértil, ela fica cheia de sedimentos, tá? Nutrientes que vieram com o rio aqui durante a cheia e depois elas vão embora. Então essa área aqui é ótima para plantio. É por isso que as pessoas desenvolvem a agricultura nessa região. Tá ok? Tranquilo? Fácil essa também, né? Vamos ver mais. Olha lá. Defina chuvas de convecção e relacione-as com a forte evapotranspiração da floresta amazônica. Pessoal, chuva convectiva, chuva de convecção, né? Elas são formadas pelo movimento ascendente, ou seja, o movimento de subida das massas de ar quente, né, que estão carregadas de umidade. Então, as massas de ar quente carregadas de umidade, elas sobem e chegar lá em cima elas vão resfriar e vão descer na forma de chuva. Isso que é uma chuva convectiva, tá bom? Então, olha só, o aumento da temperatura ao longo do dia vai provocando a evaporação, né, das águas, dos rios, tá? E vai fazendo o processo de evapotranspiração por meio das folhas das árvores, né? Já expliquei isso tudo para vocês. E essa grande quantidade da evapotranspiração e da evaporação dos rios, né, faz com que as nuvens fiquem carregadas de água. E essas nuvens carregadas de água, elas vão condensar, precipitando naquelas rápidas chuvas, aqueles pancadão de chuva, sabe, que geralmente acontece no final da tarde, tá bom? E a floresta amazônica, né, se a gente pensar, ela funciona como uma grande fornecedora o quê? De umidade para o ambiente ao longo do dia. Ela vai lá, tá quente, né? A planta tá fazendo evapotranspiração, tá transpirando. Ou seja, está mandando umidade para a atmosfera, tá bom? E isso vai contribuir para que ocorra as chamadas chuvas de convecção. São chuvas rápidas, fortes, tá? Elas são aquelas chuvas que são acompanhadas com raios, trovões, tá? Já viu quando às vezes vai chover aqui, você tá um maior calorzão aqui em Belo Horizonte, né? Que ela também aqui também acontece muito chuva convectiva, tá aquele calorzão durante o dia e quando vai chegando o final da tarde, isso acontece muito no verão, no final do ano, no início do ano. O que vai acontecer? Vai esquentando muito durante o dia, no finalzinho da tarde, aí começa a dar aquelas nuvens pretas, você olha assim, o céu fica escuro, aí vem aquele pancadão de chuva, né? Chove forte, rápido, com muito raio, muito trovão, e depois para, do nada. Essa é a chuva convectiva, tá bom? Vamos mais uma, a última. Sei que vocês estão enjoados da minha voz já. Leia o trecho da reportagem. Com 7% da superfície total do planeta, a Amazônia abriga cerca de 50% da biodiversidade mundial. Para muitos, é considerada o pulmão do mundo. Mas nós já vimos que está errado, ela não é o pulmão do mundo. Então vamos ver. Explique o motivo pelo qual a Amazônia é erroneamente chamada de pulmão do mundo. Por que está errado chamar ela? Bom, a vegetação da Amazônia, ela captura gás carbônico da atmosfera. Ela vai capturando gás carbônico da atmosfera. E libera oxigênio em grandes proporções.
É aí que as pessoas, né, muitos consideram que a Amazônia funciona como um grande pulmão invertido, né, um pulmão do mundo. Mas essa informação, apesar de ser vinculada na mídia, direto aparecendo em jornal aí, pessoal, ela está errada. Porque mesmo que a floresta amazônica ela libere muito oxigênio no mundo, ela praticamente consome esse oxigênio que ela libera, porque ela precisa também de muito oxigênio. Então, além de consumir quase todo o oxigênio que libera, a Amazônia também libera grandes quantidades de gás carbônico por meio do processo de decomposição das plantas. Então, por mais que ela, olha só, ela captura muito gás carbônico, transforma isso em oxigênio, ela mesmo captura esse oxigênio novamente, tá? E muito da decomposição, já que tem muitas árvores lá, muitas árvores acabam morrendo, apodrecendo, aquela coisa toda, né? E elas vão sendo decompostas, e isso também gera gás carbônico. Então, ela não é o pulmão do mundo, ela até gera muito oxigênio, mas ela mesmo precisa desse oxigênio que ela está gerando. O grande pulmão do mundo são os oceanos, tá bom? Então, meus amigos, é isso. Tchau para vocês. Muito obrigado, né, por ter assistido essa aula. E qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu, boa prova mais uma vez.